A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração: Danilo Oliveira. Capítulo 15. Roubamos algumas asas semi-novas. Por aqui! Gritou Rachel. Por que deveríamos segui-la? Perguntou Annabeth. Você nos levou direto para aquela armadilha mortal. Era o caminho que vocês precisavam tomar, afirmou Rachel. Assim como este aqui. Venham! Annabeth não parecia nem um pouco satisfeita, mas correu como todos nós. Rachel dava a impressão de saber exatamente aonde estava indo. Dobrava esquinas em disparada e nem sequer hesitava nos cruzamentos. Em uma ocasião disse, abaixem-se! E todos nos agachamos enquanto um imenso machado oscilava acima de nossas cabeças. Então, prosseguimos como se nada tivesse acontecido. Perdi a conta de quantas curvas dobramos. Não paramos para descansar até chegarmos a um salão do tamanho de um ginásio com velhas colunas de mármore sustentando o teto. Fiquei parado na porta, procurando ouvir ruídos de perseguição, mas nada ouvi. Aparentemente, tínhamos nos livrado de Luke e de seus servos no labirinto. Então, percebi mais um fato. A senhora O'Leary sumira. Eu não sabia quando ela tinha desaparecido. Não sabia se ela se perdera ou se fora derrotada por monstros ou o quê. Meu coração pareceu transformar-se em chumbo. Ela havia salvado nossa vida e eu nem tinha esperado para me certificar de que estava nos seguindo. Ethan desabou no chão. Vocês são malucos! Ele tirou o capacete. Seu rosto brilhava de suor. Annabeth arquejou. Eu me lembro de você. Era um dos garotos indeterminados no chalé de Hermes. Faz alguns anos. Ele olhou para ela. Sim, e você é Annabeth. Eu também lembro. O que aconteceu com seu olho? Ethan desviou o olhar, e eu tive a sensação de que aquele era um assunto que ele não discutiria. Você deve ser o meio-sangue de meu sonho. O que o pessoal de Luke encurralou. Não era Nico no final das contas, eu disse. Quem é Nico? Deixe para lá. Annabeth apressou-se em dizer. Por que você estava tentando se alistar no lado errado? Ethan lhe dirigiu um sorriso debochado. Não existe um lado certo? Os deuses nunca ligaram para nós. Por que eu não deveria alistar-se em um exército que o faz lutar até a morte por pura diversão? Completou Annabeth. Puxa, eu realmente nem imagino. Ethan esforçou-se para ficar de pé. Não vou discutir com você. Obrigado pela ajuda, mas vou dar o fora daqui. Vamos atrás de Dédalo, eu disse. Venha conosco. Quando sairmos daqui, você será bem-vindo no acampamento. Vocês são mesmo loucos se acham que Dédalo vai ajudá-los. Ele precisa ajudar, disse Annabeth. Vamos fazê-lo nos ouvir. Ethan riu com desdém. Bem, boa sorte, então. Agarrei seu braço. Você vai simplesmente seguir sozinho pelo labirinto? Isso é suicídio. Ele então me olhou com uma raiva quase incontrolável. Seu tapa-olho estava puído nas beiradas e o tecido preto estava desbotado, como se o estivesse usando por muito tempo. Você não deveria ter me poupado, Jackson.
Não há espaço para misericórdia nesta guerra. Então saiu correndo para a escuridão, na direção de onde viéramos. Annabeth, Rachel e eu estávamos tão exaustos que montamos acampamento ali mesmo, naquele salão imenso. Encontrei uns restos de madeira e fizemos uma fogueira. As sombras dançavam nas colunas, erguendo-se como árvores à nossa volta. Havia algo errado com Luke, murmurou Annabeth, cutucando a fogueira com a faca. Você percebeu como ele estava agindo? Ele me pareceu bastante satisfeito, eu disse, como se tivesse passado um dia agradável torturando heróis. Isso não é verdade. Havia alguma coisa errada com ele. Parecia nervoso. Disse aos monstros que me poupassem. Queria me dizer algo. Provavelmente... Oi, Annabeth. Sente-se aqui comigo e assista enquanto faço seus amigos em pedaços. Vai ser divertido. Você é impossível, resmungou Annabeth. Ela guardou a faca e olhou para Rachel. Então, que caminho tomamos agora, guia? Rachel não respondeu de imediato. Estava mais quieta desde a arena. Agora, quando Annabeth fazia um comentário sarcástico, Rachel mal se dava o trabalho de responder. Ela queimara a ponta de uma vara no fogo e a estava usando para desenhar figuras de carvão no chão, imagens dos monstros que havíamos visto. Com alguns poucos traços, reproduziu perfeitamente a aparência de uma dracaina. Vamos seguir a trilha, disse ela. A luminosidade no chão. A luminosidade que nos levou direto para a armadilha? Perguntou Annabeth. Deixa em paz, Annabeth. Intervim. Ela está fazendo o melhor que pode. Annabeth se levantou. O fogo está diminuindo. Vou procurar mais pedaços de madeira enquanto vocês dois discutem a estratégia. E saiu para as sombras batendo o pé. Rachel desenhou outra figura com sua varinha. Um anteu de cinzas balançando em suas correntes. Em geral, Annabeth não é assim. Eu lhe disse. Não sei o que há com ela. Rachel ergueu as sobrancelhas. Tem certeza de que não sabe? O que quer dizer? Garotos, totalmente cegos, murmurou ela. Ei, não venha você também com isso. Olhe, lamento ter envolvido você nesta história. Não, você tinha razão, disse ela. Consigo ver o caminho. Não sei explicar, mas está mesmo claro. Ela apontou na direção da outra extremidade da sala para a escuridão. A oficina fica naquela direção. O coração do labirinto. Estamos muito perto agora. Não sei por que o caminho levava àquela arena. Desculpe-me por aquilo. Pensei que você fosse morrer. Parecia que ela ia chorar. Ei, eu estou sempre prestes a morrer. Garanti. Não se sinta mal por isso. Ela estudou meu rosto. Então você faz isso todo verão? Luta contra monstros? Salva o mundo? Você nunca faz, sabe, coisas normais? Eu nunca pensara sob esse ângulo. A última vez que tivera algo semelhante a uma vida normal fora... Bem, nunca. Os meios-sangues se acostumam a isso, eu acho. Ou talvez não se acostumem, mas... Mudei de posição desconfortável. E você? O que faz normalmente? Rachel deu de ombros. Eu pinto. Leio muito. Ok, pensei. Até aqui estamos marcando 0 no gráfico de semelhanças. E quanto à sua família? Eu podia sentir as defesas em sua mente se erguendo, como se aquele não fosse um tema seguro. Ah, eles são apenas... Você sabe, família. Você disse que não perceberiam sua ausência. Ela deixou de lado a varinha com que desenhava. Puxa, estou cansada de verdade. Posso dormir um pouco? Ah, claro. Desculpe se... Rachel, porém, já estava se enroscando, usando a mochila como travesseiro. Ela fechou os olhos e ficou imóvel, mas tive a sensação de que não estava de fato dormindo. Alguns minutos depois, Annabeth voltou, atirou mais algumas varetas no fogo, olhou para Rachel, depois para mim. Eu faço a primeira vigília,
Ela disse. Você também deveria dormir. Você não precisa agir assim. Assim como? Como... Deixe para lá. Eu me deitei, sentindo-me péssimo. Estava tão cansado que adormeci assim que meus olhos se fecharam. Em meu sonho, ouvi risos, risadas frias, ásperas como facas sendo amoladas. Eu estava de pé na beira de um fosso nas profundezas do Tártaro. Abaixo de mim, a escuridão fervilhava como uma sopa negra como nanquim. Tão perto de sua própria destruição, heróizinho. A voz de Cronos soou, em tom de repreensão. E ainda assim, está cego. A voz estava diferente. Agora parecia quase física, como se falada por um corpo de verdade, em vez de... o que quer que ele tenha sido em seu estado esquartejado. Preciso muito lhe agradecer, disse Cronos. Você garantiu minha ressurreição. As sombras na caverna tornaram-se mais densas e pesadas. Tentei recuar da beira do fosso, mas era como nadar em óleo. O tempo desacelerou. Minha respiração quase parou. Um favor, anunciou Cronos. O Senhor Titã sempre paga suas dívidas. Quem sabe um vislumbre dos amigos que você abandonou? A escuridão agitou-se à minha volta e eu me vi em uma caverna diferente. Depressa! Disse Tyson. Ele entrou em disparada na sala. Grover veio tropeçando atrás dele. Ouviu-se um ruído surdo no corredor de onde eles tinham vindo, e a cabeça de uma cobra enorme surgiu na caverna. Aquela criatura era tão grande que seu corpo mal cabia no túnel. As escamas eram cor de cobre. A cabeça tinha o formato de losango, como a de uma cascavel, e os olhos amarelos brilhavam de ódio. Quando ela abriu a boca, as presas tinham o tamanho de Tyson. Ela tentou devorar Grover, mas ele se esquivou. A cobra abocanhou terra. Tyson levantou uma rocha e a atirou no monstro, atingindo-o entre os olhos, mas ele simplesmente recuou e sibilou. Isso vai comer você! Grover gritou para Tyson. Como você sabe? Isso acabou de me dizer. Corra! Tyson disparou para um lado, mas a cobra usou a cabeça como um taco e o derrubou. Não! Grover gritou. Mas antes que Tyson pudesse recuperar o equilíbrio, a cobra se enrolou em torno dele e começou a apertar. Tyson resistiu, empurrando com toda sua imensa força, mas a cobra apertou ainda mais. Grover batia nela freneticamente com sua flauta de bambu, mas daria na mesma se estivesse batendo em um muro de pedra. A caverna toda sacudiu quando a cobra contraiu os músculos, estremecendo para sobrepujar a força de Tyson. Grover começou a tocar a flauta e começou a chover estalactites. A caverna inteira parecia prestes a ruir. Acordei com Annabeth sacudindo meu ombro. Percy, acorde! Tyson está em apuros. Precisamos ajudá-lo. Eu disse. Primeiro o mais importante, ela replicou. Terremoto! E, de fato, o salão estava ribombando. Rachel! Gritei. Os olhos dela abriram-se instantaneamente. Ela agarrou a mochila e nós três corremos. Estávamos quase alcançando o túnel mais distante quando uma coluna a nosso lado gemeu e cedeu com o peso. Continuamos seguindo enquanto uma centena de toneladas de mármore desabava às nossas costas. Conseguimos chegar ao corredor e nos viramos a tempo de ver outras colunas desabando. Uma nuvem de poeira branca ergueu-se acima de nós e continuamos em disparada. Querem saber? Acabei gostando deste caminho, disse Annabeth. Não demorou muito até que víssemos à frente uma luz que parecia iluminação elétrica comum. Lá! Disse Rachel. Nós a seguimos até um corredor de aço inoxidável,
como eu imaginava que haveria em uma estação espacial ou algo no gênero. Luzes fluorescentes brilhavam no teto. O piso era uma grelha de metal. Eu estava tão acostumado à escuridão que a luz incomodou meus olhos. Annabeth e Rachel pareciam pálidas na claridade intensa. "Por aqui!" disse Rachel e voltou a correr. "Estamos perto!" "Isso é um grande engano!" disse Annabeth. "A oficina vai estar na parte mais antiga do labirinto. Isso não pode... Ela hesitou, pois havíamos chegado a uma porta dupla de metal. Inscrito no aço, no nível dos olhos, estava uma letra delta grande e azul. "Chegamos!" anunciou Rachel. "A oficina de Dédalo!" Annabeth pressionou o símbolo nas portas e elas se abriram com um silvo. "A arquitetura antiga já era", eu disse. Annabeth franziu a testa. Juntos, entramos. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi a luz do dia. O sol ofuscante entrando por janelas gigantescas. Não era o tipo de visão esperada no coração de um calabouço. A oficina parecia o estúdio de um artista com o pé direito de 10 metros e muita iluminação, piso de pedra polida e bancadas de trabalho ao longo das janelas. Uma escada em espiral levava a um mezanino. Meia dúzia de cavaletes exibiam diagramas de edifícios e de máquinas feitos à mão que se assemelhavam aos desenhos de Leonardo da Vinci. Vários laptops espalhavam-se pelas mesas. Jarras de vidro de óleo verde, fogo grego, alinhavam-se em uma prateleira. Havia invenções também, estranhas máquinas de metal que eu não sabia para que serviam. Uma delas era uma cadeira de bronze com um punhado de fios elétricos, como uma espécie de instrumento de tortura. Em outro canto, erguia-se um ovo de metal gigante do tamanho de um homem. Havia um relógio de pêndulo que parecia totalmente feito de vidro e era possível ver todas as engrenagens em ação. E da parede pendiam vários conjuntos de asas de bronze e prata. "De imortales!" murmurou Annabeth. Ela correu para o cavalete mais próximo e olhou o esboço. "Ele é um gênio! Olhem as curvas deste edifício!" "E um artista!" completou Rachel perplexa. "Essas asas são impressionantes!" As asas pareciam aperfeiçoadas, comparadas às que eu vira em meus sonhos. As penas estavam mais estreitamente interligadas. Em vez de seladas com cera, tiras autoadesivas estendiam-se pelas laterais. Mantive a mão em contracorrente. Aparentemente, Dédalo não estava em casa, mas a oficina parecia ter sido usada havia pouco. Os laptops estavam ligados, exibindo seus protetores de tela. Em uma das bancadas, viam-se um muffin de blueberry, mordido, e uma xícara de café. Caminhei até a janela. A vista lá fora era assombrosa. Reconheci as montanhas rochosas à distância. Estávamos em seu contraforte, a pelo menos 150 metros de altitude, e lá embaixo um vale se estendia, coberto por uma coleção desordenada de pequenos planaltos, rochedos e cumes de pedra vermelhos. Parecia que uma criança enorme andara construindo uma cidade de brinquedo com blocos do tamanho de arranha-céus e então resolvera derrubar tudo. "Onde estamos?" perguntei a mim mesmo. "Colorado Springs", disse uma voz atrás de nós. "O Jardim dos Deuses." De pé na escada em espiral logo acima, com a arma em punho, estava nosso mestre de esgrima desaparecido, Quintus. "Você", disse Annabeth. "O que fez com Dédalo?" Quintus sorriu ligeiramente. "Confie em mim, minha querida. Você não quer encontrá-lo." "Olhe, senhor traidor", ela resmungou. "Eu não lutei contra uma mulher-dragão, um homem de 3 corpos e uma esfinge psicótica para ver você. Agora diga, onde está Dédalo?" Quintus desceu a escada, segurando a espada ao lado do corpo. Estava vestido com jeans,
botas e sua camiseta de conselheiro do acampamento meio-sangue, o que parecia um insulto agora que víamos que era um espião. Eu não sabia se poderia vencê-lo em uma luta de espada. Ele era bastante bom, mas percebi que iria ter de tentar. Vocês acham que sou um agente de Cronos? Ele disse. Que trabalho para Luke. Dan, replicou Annabeth. Você é uma garota inteligente, ele afirmou, mas está enganada. Só trabalho para mim mesmo. Luke mencionou seu nome, eu disse. Gerion também sabia sobre você. Esteve no rancho dele. Naturalmente, ele disse. Já estive em quase todos os lugares, até mesmo aqui. Ele passou por mim como se eu não representasse a menor ameaça e parou diante da janela. A vista muda todos os dias, ele refletiu. Mas é sempre um lugar alto. Ontem era de um arranha-céu que se erguia sobre Manhattan. Anteontem era uma linda vista do Lago Michigan. No entanto, está sempre voltando ao Jardim dos Deuses. Acho que o labirinto gosta daqui. Um nome adequado, suponho. Você já esteve aqui antes, repeti. Estive, sim. É uma ilusão o que vemos lá fora? Perguntei. Uma projeção ou algo parecido? Não, murmurou Rachel. É de verdade. Estamos mesmo no Colorado. Quintus a observou. Você tem clarividência, não tem? Faz lembrar de uma outra jovem mortal que conheci. Outra princesa que terminou sofrendo. Chega de jogos, eu disse. O que foi que você fez com Dédalo? Meu garoto, Quintus me fitou. Você precisa tomar aulas com sua amiga sobre como ver claramente. Eu sou Dédalo. Eu poderia ter dado várias respostas, de eu sabia, passando por mentiroso, a certo, e eu sou Zeus. Mas a única ideia que me ocorreu foi dizer, mas você não é inventor, é um esgrimista. Sou ambos, disse Quintus, e arquiteto, e erudito, e também jogo basquete razoavelmente bem para um sujeito que só começou aos 2000 anos de idade. Um artista de verdade precisa ser bom em muitas áreas. É verdade, disse Rachel. Eu, por exemplo, posso pintar tanto com os pés quanto com as mãos. Está vendo? Uma garota de muitos talentos, disse Quintus. Mas você nem se parece com Dédalo, protestei. Eu o vi em um sonho e, de repente, um pensamento horrível me ocorreu. Você, afinal, percebeu a verdade, disse Quintus. Você é um autômato. Fez um corpo novo para si mesmo. Percy, isso não é possível. Isso não pode ser um autômato, disse Annabeth, pouco à vontade. Quintus deu uma risadinha. Sabe o que significa quintus, minha querida? Quinto em latim, mas este é meu quinto corpo. O esgrimista estendeu o braço, apertou o cotovelo e parte de seu punho se abriu. Um compartimento retangular na pele. Ali dentro, engrenagens de bronze zumbiam, fios brilhavam.
É assombroso! Exclamou Rachel. É esquisito, eu disse. Você encontrou uma forma de transferir seu ânimos para uma máquina? Perguntou Annabeth. Isso é artificial. Ah, eu lhe asseguro, minha querida, que ainda sou eu. Ainda sou totalmente Dédalo. Nossa mãe, Atena, cuida para que eu nunca me esqueça disso. Ele puxou a gola da camisa. Na base de seu pescoço estava a marca que eu vira antes, a forma escura de uma ave enxertada em sua pele. A marca de um assassino, disse Annabeth. Por causa de seu sobrinho, Perdiz, adivinhei. O garoto que você empurrou da torre. O rosto de Quintus tornou-se sombrio. Eu não o empurrei. Eu simplesmente... Fez com que ele perdesse o equilíbrio. Completei. Deixou-o morrer. Pelas janelas, Quintus olhou para as montanhas púrpuras. Eu me arrependo do que fiz, Percy. Estava furioso e amargo, mas não há como voltar atrás. E Atena nunca me permitiu esquecer. Quando Perdiz morreu, ela o transformou em uma pequena ave, uma perdiz de fato, e marcou a forma da ave em meu pescoço como lembrete. Não importa que corpo eu assuma, a marca reaparece em minha pele. Olhei-o nos olhos e percebi que era o mesmo homem dos sonhos. O rosto podia ser totalmente diferente, mas a mesma alma estava lá, a mesma inteligência e toda aquela tristeza. Você é mesmo Dédalo, concluí. Mas por que foi para o acampamento? Para nos espionar? Para ver se valia a pena salvar seu acampamento. Luke me contara uma história. Preferi tirar minhas próprias conclusões. Então você falou mesmo com Luke? Ah, sim. Várias vezes. Ele é bastante persuasivo. Mas agora você viu o acampamento, insistiu Annabeth. Então sabe que precisamos de sua ajuda. Não pode permitir que Luke atravesse o labirinto. Dédalo pousou a espada na bancada. Eu já não tenho o controle do labirinto, Annabeth. Eu o criei. Sim, na verdade, ele está ligado à minha força vital. Mas permiti que ele existisse e se desenvolvesse por conta própria. Foi esse o preço que paguei pela privacidade. Privacidade em relação a quê? Aos deuses, ele respondeu, e à morte. Estou vivo há 2 milênios, minha querida, escondendo-me da morte. Mas como você consegue se esconder de Hades? Perguntei. Quer dizer, Hades tem as fúrias. Elas não sabem tudo, disse ele. Nem veem tudo. Você as encontrou, Percy. Sabe que isso é verdade? Um homem inteligente pode se esconder por muito tempo, e eu me enterrei bem fundo. Somente meu maior inimigo continua a me perseguir, e mesmo ele eu frustrei. Você se refere a Minos, eu disse. Dédalo assentiu. Ele me caça
incansavelmente. Agora que é um juiz dos mortos, nada lhe daria mais prazer do que me ver diante dele para me punir por meus crimes. Depois que as filhas de Cócalo o mataram, o fantasma de Minos começou a me torturar em meus sonhos. Ele jurou que me perseguiria. Tomei a única atitude que podia. Retirei-me completamente do mundo. Desci a meu labirinto. Decidi que esse seria meu último feito. Eu enganaria a morte. E conseguiu, por 2000 anos. Maravilhou-se Annabeth. Ela parecia impressionada, apesar das ações horríveis de Dédalo. Neste exato momento, um latido ecoou, vindo do corredor. Ouvi o babum, 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 de patas enormes, e a senhora O'Leary entrou saltitando na oficina. Ela lambeu meu rosto uma vez, e então quase derrubou Dédalo com um pulo entusiasmado. Aí está minha velha amiga, disse Dédalo, coçando atrás das orelhas da senhora O'Leary. Minha única companhia durante todos esses longos e solitários anos. Você a deixou me salvar, eu disse. Aquele apito funcionou de verdade. Dédalo assentiu. É claro que sim, Percy. Você tem bom coração. E eu sabia que a senhora O'Leary gostava de você. Eu queria ajudá-lo. Talvez eu sentisse culpa também. Culpa em relação a quê? Ao fato de que sua missão seria em vão. O quê? Perguntou Annabeth. Mas você ainda pode nos ajudar. Você precisa. Basta nos dar o fio de Ariadne para que Luke não o consiga. Sim, o fio. Eu disse a Luke que os olhos de um mortal clarividente são o melhor guia, mas ele não acreditou em mim. Estava tão focado na ideia de um item mágico. E o fio funciona. Talvez não seja tão preciso quanto sua amiga mortal aqui, mas é bom o bastante. Bom o bastante. Onde está o fio? Perguntou Annabeth. Com Luke, disse Dédalo com tristeza. Eu lamento, minha querida, mas vocês estão várias horas atrasados. Tive um calafrio ao perceber por que Luke estava tão bem-humorado na arena. Ele já havia conseguido o fio com Dédalo. Seu único obstáculo era o dono da arena e eu cuidara disso para ele ao matar Anteu. Cronos me prometeu liberdade, contou Quintus. Assim que Hades for destronado, ele vai me dar o comando do mundo inferior. Eu reclamarei meu filho Ícaro. Vou me acertar com o pobre e jovem perdiz. Verei a alma de Minos lançada no Tártaro, onde não poderá me importunar novamente, e não mais terei de fugir da morte. É essa a sua ideia brilhante? Gritou Annabeth. Vai permitir que Luke destrua nosso acampamento, mate centenas de semideuses e então ataque o Olimpo? Vai aniquilar o mundo todo só para ter o que quer? Sua causa está condenada, minha querida. Vi isso assim que comecei a trabalhar em seu acampamento. Vocês não
tem como deter a força de Cronos. Isso não é verdade! Ela gritou. Estou fazendo o que devo, minha querida. A oferta era boa demais para eu recusar. Sinto muito. Annabeth derrubou um cavalete. Desenhos arquitetônicos foram espalhados pelo chão. Eu o respeitava. Você era meu herói. Você construía coisas impressionantes. Resolvia problemas. Agora, não sei o que você é. Espera-se que os filhos de Atena sejam sábios, não apenas inteligentes. Provavelmente você é só uma máquina. Deveria ter morrido há 2000 anos. Em vez de ficar furioso, Dédalo baixou a cabeça. Vocês precisam alertar o acampamento. Agora que Luke tem o fio... De repente, a senhora O'Leary levantou as orelhas. Alguém está vindo! Avisou Rachel. As portas da oficina se abriram violentamente e Nico foi empurrado para dentro, as mãos acorrentadas. Em seguida, Kelly e 2 lestrigões marcharam atrás dele, acompanhados pelo fantasma de Minos. Ele parecia quase sólido agora, um pálido rei barbudo, com olhos frios e fiapos da névoa desprendendo-se de sua túnica. Ele fixou o olhar em Dédalo. Aí está você, meu velho amigo. Os maxilares de Dédalo se cerraram e ele olhou para Kelly. O que isto significa? Luke envia seus cumprimentos. Achou que talvez você gostasse de ver seu antigo empregador Minos, disse Kelly. Isto não fazia parte de nosso acordo, disse Dédalo. Não, de fato, concordou Kelly. Mas nós já temos o que queríamos de você e temos outros acordos para honrar. Minos exigiu algo de nós em troca deste excelente jovem semideus. Ela correu um dedo sob o queixo de Nico. Ele será bastante útil, e tudo o que Minos pediu foi sua cabeça, velho. Dédalo empalideceu. Traição! Vá se acostumando, disse Kelly. Nico, você está bem? Perguntei. Ele assentiu melancólico. Desculpe-me, Percy. Minos me disse que você estava em perigo. Ele me convenceu a voltar ao labirinto. Você estava tentando nos ajudar? Fui enganado, ele disse. Ele enganou todos nós. Fuzilei Kelly com o olhar. Onde está Luke? Por que não está aqui? A mulher demônio sorriu como se aquilo fosse nossa piada particular. Ele está... ocupado. Está se preparando para o ataque. Mas não se preocupe. Temos mais amigos a caminho. Nesse meio tempo, acho que vou fazer um lanchinho delicioso. Suas mãos se transformaram em garras. Seu cabelo incendiou-se e as pernas assumiram sua forma verdadeira. Uma perna de burro, outra de bronze. Percy! Sussurrou Rachel. As asas! Acha que... Pegue-as, eu disse. Vou tentar ganhar algum tempo. E, com isso, o lugar virou um Hades. Annabeth e eu investimos contra Kelly. Os gigantes foram direto para Dédalo, mas a senhora O'Leary saltou em defesa dele. Nico foi empurrado para o chão e lutava contra as correntes enquanto o espírito de Minos urrava. Matem o inventor! Matem-no! Rachel puxou as asas da parede. Ninguém prestava atenção nela. Kelly atacou Annabeth. Tentei alcançá-la, mas o demônio era rápido e mortal. Ela virou mesas, despedaçou invenções e não permitia que nos aproximássemos. Com o canto do olho, vi a senhora O'Leary cravar as presas no braço de um gigante. Ele uivou de dor e a sacudiu, tentando livrar-se dela. Dédalo tentou pegar sua espada,
mas o segundo gigante golpeou a bancada com um punho, lançando a arma no ar. Um jarro de cerâmica contendo fogo grego espatifou-se no chão e começou a queimar, as chamas verdes rapidamente se espalhando. "A mim!" gritou Minos. "Espíritos dos mortos!" Ele ergueu as mãos fantasmagóricas e o ar começou a zumbir. "Não!" gritou Nico, que agora estava de pé. De algum modo, conseguira remover os grilhões. "Você não me controla, jovem tolo!" zombou Minos. "Esse tempo todo, eu é que o tive sob controle. Uma alma por uma alma, sim, mas não é sua irmã que retornará dos mortos. Sou eu, assim que matar o inventor." Espíritos começaram a surgir em torno de Minos. Formas tremeluzentes que lentamente se multiplicavam, materializando-se em soldados cretenses. "Eu sou filho de Hades!" insistiu Nico. "Vão embora!" "Você não tem poder sobre mim!" Minos riu. "Eu sou o Senhor dos Espíritos, o Rei Fantasma." "Não!" Nico puxou a espada. "Eu sou!" E cravou no chão sua lâmina negra, que atravessou a pedra como se fosse manteiga. "Nunca!" A forma de Minos ondulava. "Eu não!" O chão ribombou. As janelas racharam e estilhaçaram, deixando entrar um jato de ar fresco. Abriu uma fissura no piso de pedra da oficina e Minos e todos os seus espíritos foram sugados para o vazio com um lamento terrível. A má notícia, a luta à nossa volta, ainda continuava, e eu me distraíra. Kelly precipitou-se sobre mim tão rápido que não tive tempo de me defender. Minha espada deslizou para longe e, ao cair, bati a cabeça com força em uma bancada. Minha visão ficou turva. Eu não conseguia levantar os braços. Kelly riu. "Você deve ter um sabor delicioso." Ela mostrou as presas. Então, de repente, seu corpo enrijeceu. Os olhos vermelhos se arregalaram. Ela arfou. "Nenhum espírito esportivo." E Annabeth puxou a faca das costas da empousa. Com um grito de horror, Kelly dissolveu-se em vapor amarelo. Annabeth me ajudou a ficar de pé. Eu ainda estava tonto, mas não tínhamos tempo a perder. A senhora O'Leary e Dédalo ainda se atracavam com os gigantes, e eu podia ouvir gritos no túnel. Mais monstros vinham em direção à oficina. "Precisamos ajudar Dédalo", eu disse. "Não há tempo. Estão vindo muitos", disse Rachel. Ela já estava com as asas e ajudava Nico, pálido e suado de seu combate contra Minos. As asas enxertaram-se instantaneamente nas costas e nos braços dele. "Agora você", ela me disse. Em segundos, Nico, Annabeth, Rachel e eu usávamos asas de cobre. Eu já podia me sentir sendo erguido pelo vento que entrava pela janela. O fogo grego queimava as mesas e a mobília, subindo pela escada circular. "Dédalo!" gritei. "Venha!" Ele tinha uma centena de cortes, mas vertia óleo dourado em vez de sangue. Havia encontrado sua espada e usava parte de uma mesa estraçalhada como escudo contra os gigantes. "Não vou abandonar a senhora O'Leary", disse ele. "Vão!" Não havia tempo para discutir. Mesmo que ficássemos, eu não tinha certeza se seríamos úteis. "Nenhum de nós sabe voar", protestou Nico. "É uma ótima hora para aprender", eu disse. E, juntos, nós 4 saltamos da janela para o céu aberto. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.